Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa quarta aula de Direito Financeiro, cujos tópicos serão crédito público e controle da administração pública. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar a tela para dar início à aula efetivamente. Bom, aqui, só minimizar. Bom, então esses serão os temas da aula de hoje: tópicos de crédito público e de controle da administração pública. São temas que efetivamente não são tão cobrados assim, tá? Mas é bom, né, cobri-los, digamos assim, certo? Primeira coisa, o que é crédito público? Vamos iniciar por aí. Temos uma definição muito boa, muito precisa do professor Ricardo Lobo Torres, na sua obra Curso de Direito Financeiro e Tributário, que diz assim: crédito público são empréstimos captados no mercado financeiro ou externo através de contratos assinados com os bancos em instituições financeiras ou do oferecimento de títulos ao público em geral. Então, na verdade, nós estamos falando quando crédito público é o chamado empréstimo em que o Estado, né, a administração pública, no modo geral, é o tomador, certo? Além disso, também é crédito público quando ele ocorre por meio da emissão de títulos públicos. Talvez o exemplo mais comum, mais conhecido, seja o chamado Tesouro Direto, por meio do qual você financia as ações estatais e depois recebe o valor com os juros, certo? É uma forma de financiar a atividade estatal. Tudo bem? Então, o crédito público se resume nessas duas ideias aqui. Tanto o empréstimo em que o Estado é tomador, né, essa primeira parte aqui, quanto a emissão de títulos públicos, que é essa segunda parte, quando o Estado oferece títulos ao público em geral. São duas formas de financiar o Estado. Tudo bem? Também tem um conceito importante, que é a chamada operação de crédito, previsto no artigo 29, só complementar aqui, da Lei Complementar número 101, 2000, que é a chamada LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo bem? Operação de crédito, compromisso financeiro assumido pelo Estado, óbvio, em razão de mútuo, que é empréstimo, abertura de crédito, toma crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, então financiamento para adquirir um bem, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. São formas, na verdade, de o Estado assumir obrigações para si, tudo bem? É um compromisso financeiro, ou seja, ele toma valores para depois, isso constitui uma dívida, por certo, para depois devolver, tudo bem? No manual do Tesouro, ele vai dizer que são operações de crédito quando existem pelo menos uma dessas características. Isso aqui vai ajudar a compreender. A operação deve envolver o reconhecimento por parte do setor público de um passivo, ou seja, de uma dívida, a qual vai aumentar o endividamento público, com impactos no montante da dívida pública e na capacidade de endividamento do ente. Então, se houver o reconhecimento de um passivo, de uma dívida, obviamente que vai aumentar o montante da dívida pública, pode sim ser considerado uma operação de crédito, que é também, né, que vai redundar no crédito público. Deve pressupor a existência de risco de não adimplemento das obrigações
materializa-se geralmente na forma da cobrança de juros, né? Ou seja, se você, além de outros encargos, por certo, se você não pagar, né, o empréstimo, certamente haverá cobrança de juros. E deve haver o diferimento no tempo, ou seja, um espaçamento no tempo, pois, em regra, as operações de crédito envolvem o recebimento de recursos financeiros, bens ou a prestações de serviços que terão como contrapartida a incorporação de uma dívida a ser quitada em momento futuro, né? E veja, não há uma especificidade em qual momento. Então, pode ser uma dívida curta, né, de curto prazo, quanto uma dívida longa também, tá? Mas o manual diz, tendo uma dessas três características, ou eventualmente todas, enfim, depende da circunstância, vai ser caracterizada operação de crédito. Uma classificação, dentre várias, das mais relevantes, é em relação ao prazo de duração. Geralmente se cobra isso aqui, tá? Porque a partir dessa classificação nós teremos dois conceitos bem importantes, que são a dívida pública flutuante e a dívida pública consolidada ou fundada. Tudo bem? Dívida pública flutuante, nós temos a previsão legal, é que também conhecida como dívida administrativa. Ela deve ser paga, em regra, em até 12 meses. Isso aqui é muito importante. Geralmente é isso que cobra. E é isso que a diferencia da dívida pública consolidada ou fundada, pois visa resolver desequilíbrios financeiros de curto prazo. Contudo, e aqui está o X da questão, nós temos o que nós conhecemos como exceção, o artigo 92 da Lei 4.320 determina que os elementos a seguir também serão considerados dívida pública flutuante, ainda que seus prazos de pagamento sejam superiores a 12 meses. Nós temos a regra, dívida pública flutuante. O pagamento deve ocorrer em até 12 meses. Por outro lado, nós temos exceções. Ainda que o prazo seja superior a 12 meses, se corresponder a um desses elementos, nós teremos, sim, dívida pública flutuante. Então, restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pagar, depósitos e débitos de tesouraria. Esses elementos vão caracterizar dívida pública flutuante. Ainda que transponham o prazo legal de até 12 meses. Por outro lado, nós temos a chamada dívida pública consolidada ou fundada. Está previsto lá no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dívida pública consolidada ou fundada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação, assumida em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização, ou seja, pagamento, em prazo superior a 12 meses. Tudo bem? Então, veja, a pluralidade das origens da dívida pública consolidada, né? Então, pode ser um empréstimo, pode ser um convênio com outro ente federado, pode ser decorrente de uma lei, pode ser decorrente de um tratado, ou mesmo na operação de crédito que nós vimos anteriormente o conceito. Com isso, né, eu fiz essa diferenciação no meu e-book, eu trouxe para cá para vocês terem uma ideia, sobretudo para quem vai prestar tanto OAB quanto concursos públicos, acaba tendo que decorar um pouquinho, né, por conta das exceções, especialmente aqui, tá? Aqui, então, tem que lembrar, dívida flutuante inferior a 12 meses, mais as exceções do artigo 92, ainda que ultrapassem os 12 meses, então é uma exceção, cuidado com isso aqui, e as operações de crédito por antecipação de receitas, o famoso ARO. Nessa hipótese, prevista lá na Lei Complementar 101, o que ocorre? Né? O município está precisando de dinheiro para fazer frente a um gasto específico daquele momento,
e ele toma esse empréstimo, porém, qual a diferença? Esse empréstimo ele tem que ser pago no mesmo exercício financeiro, né? Pode tomá-lo de 10 de janeiro a 10 de dezembro, e não pode ser no último ano de mandato também. Por conta de ter que ser pago no mesmo exercício financeiro, consequentemente, ele vem para a ideia, para a classificação de dívida pública flutuante, tá certo? Chama, né? A doutrina chama ele de aro. Então, é por isso que ele está classificado como dívida pública flutuante, tá certo? Porque, efetivamente, o seu pagamento é inferior a 12 meses, tá? Por expressa previsão legal. Por outro lado, dívida consolidada. Regra, quando o pagamento supera 12 meses. Então, por exemplo, um empréstimo que vai ser pago em 36 vezes, em 36 meses. Ora, é dívida pública consolidada. Crédito inferior a 12 meses, mas autorizados na LOA. É uma exceção. Cuidado com isso aqui. Tem que vir dessa forma na questão. Títulos emitidos pelo Banco Central do Brasil, também vai ser caracterizado dívida consolidada, e precatórios judiciais incluídos no orçamento, mas não pagos. Então, vamos imaginar, né? Trouxe lá, foi apresentado o precatório para ser pago no prazo correto. Qual que é o prazo previsto na Constituição? Artigo 100, parágrafo 5º, 2 de abril, todo ano. Com isso, ele tem que ser incluído no orçamento seguinte. Né? Então, vamos imaginar aqui, foi 1º de abril, foi apresentado, de 2023, tem que ser incluído no orçamento de 2024. Vamos imaginar que não foi pago. Não sendo pago, ele passa a compor a dívida pública consolidada, ok? Um outro tema muito importante, também cobrado, certo? E não é difícil esse tema. Aparenta ser difícil, mas não é, tá? Competência legislativa para regulamentar o crédito público e a dívida pública também. Né? De um modo geral, vamos colocar assim. A quem compete? Veja que nós temos algumas competências por parte do Senado e uma só por parte do Congresso Nacional. Curiosamente, não foi feita até hoje. Então, a dívida pública, perdão, a dívida mobiliária federal, ou seja, da União, quanto ela pode emitir títulos, certo? É a competência do Congresso Nacional, que não foi regulamentado. Ou seja, qual é o limite? Tudo bem? Agora, a dívida mobiliária de estados, DF e municípios, do Senado Federal, a dívida consolidada de todos os entes federados e limites e condições para operações de crédito interna e externa e garantia da União é competência do Senado Federal. Tudo bem? Então, grava isso aqui, qual que é a competência do Congresso Nacional, que é a regulamentação e a limitação do poder de endividamento mobiliário federal, que cabe à União, e você não vai errar. Tudo bem? Algumas, ah, algumas considerações acerca desse quadro. A Câmara dos Deputados, por si só, não detém competência na regulamentação da dívida pública. A única competência do Congresso Nacional está na definição do montante da dívida pública mobiliária federal. O tratamento dos demais temas, dívida mobiliária estados, dívida consolidada, entes federados, é da competência do Senado Federal. Os limites em relação a créditos, garantia e dívida é também competência do Senado Federal. E uma questão bem importante que cai com alguma frequência, tá? E não é difícil. O artigo 60 da LRF permite que estados e municípios, por leis próprias, poderão fixar ou fixem limites inferiores àqueles previstos nas citadas resoluções emitidas pelo Senado Federal. Resoluções 40 e 43 de 2001, salvo engano, mas é 2001, sim.
O que que vem ao contrário, né? O que que eles mudam na alternativa? Eles colocam limites superiores, certo? E aí, evidentemente, está equivocada, porque se a resolução do Senado Federal, né, que tem essa competência, coloca o limite máximo, os estados e municípios não podem fixar limites superiores, mas sim sempre inferiores, né? Por algum motivo, o município quer impor um limite menor ao endividamento, tem competência para tal, mas para superar o limite imposto pelo Senado Federal, não. Uma questão sobre o tema. O município de São Tomás celebrou com uma instituição financeira um contrato de arrendamento mercantil, tendo por objeto um equipamento de limpeza urbana, com prazo total de 36 meses. Essa operação deve compor, veja lá, prazo total de 36 meses. Esse aqui é o que a gente precisa saber. Essa operação deve compor o montante total da dívida pública fundada, o valor das operações com derivativos de longo prazo, o refinanciamento da dívida mobiliária, o valor da dívida pública mobiliária, o passivo imobilizado do município. Como ele deu prazo, pessoal, nós vamos trabalhar com a classificação em relação aos prazos. Nós temos a dívida pública fundada ou consolidada e a dívida pública flutuante, certo? Flutuante, em regra, até 12 meses. Dívida pública fundada, em regra, superior a 12 meses. Portanto, fica fácil responder, né? As demais também não têm relação, na verdade, com a resposta, tá? Mas você precisa saber o conceito de dívida pública fundada, por exemplo, e também da flutuante, para não se equivocar. Veja a importância disso. Então, resposta certa, letra A, ok? Agora nós vamos para o tema do controle da administração pública. Dentre os temas, é o menos cobrado, certo? De todos os temas do direito financeiro, pelo que eu vi, pelo menos, eu estava pesquisando, foi o menos cobrado, mas algumas noções é interessante nós termos, especialmente esse artigo 70, que ele é importante para estabelecer algumas distinções. Vamos lá. Artigo 70 da Constituição diz o seguinte: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, das entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, veja, nós temos duas espécies de controle, né? Então, o externo, que é realizado pelo Congresso Nacional. Então, veja, tem um caráter político nesse controle. E o controle interno, que é uma estrutura do órgão público. Vai fazer uma análise muito próxima realizada pelo controle externo, só que do ponto de vista interno. Então, ele produz relatório, é feita, por exemplo, uma licitação, ele produz relatórios acerca da licitação, né, analisa os procedimentos realizados, mas ele é servidor público de carreira do controle interno, tudo bem? Inclusive, recentemente, saiu uma decisão do STF dizendo que o cargo público de controlador interno não pode ser ocupado nem por cargo em comissão, nem por função de confiança, tem que ser um controlador, um servidor público efetivo, já que ele tem que ter uma relação de independência com o chefe do poder executivo, enfim, com os seus superiores, porque senão efetivamente ele não consegue controlar, certo? Isso aí tende a cair bastante nos concursos.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, por certo, se você, né, utilizou, arrecadou, gerenciou, administrou dinheiro, bens e valores públicos, você tem que prestar contas, já que ele não é seu. Né? Esse é o princípio básico das finanças públicas. Nós vamos ver mais para frente. Bom, vocês se recordem aqui do controle externo. O controle externo, efetivamente, é realizado pelo Congresso Nacional. Porém, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, tá. Olha aqui. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. Né? Então, ele tem um caráter técnico, ou seja, é um auxílio técnico do Tribunal de Contas da União. Lógico, isso, né, observado nos estados e nos municípios que tiverem, ok? Então, veja, a titularidade exclusiva do controle externo é do Congresso Nacional, especificamente uma comissão mista permanente composta por senadores e deputados federais. Logo, cabe ao Tribunal de Contas da União prover apoio técnico nas análises das contas da administração pública federal. E o mesmo vale, como eu disse, para estados e municípios que tenham tribunais de contas, ok? A própria Constituição fala, estende essas regras, no que for possível, obviamente, para estados e municípios. Vou explicar para vocês agora um pouquinho do TCU. O TCU é um órgão administrativo autônomo, composto por 9 ministros, sediado no DF, com atuação de ofício, então já é uma diferença em relação ao Poder Judiciário, sobre todo o território nacional, cujas decisões não detêm caráter de definitividade. Então, veja, é um órgão administrativo, não é um órgão do Poder Judiciário. Tá? Então, suas decisões podem sim ser revistas no Poder Judiciário. Portanto, essa decisão do TCU não tem caráter de definitividade. Ou seja, não faz. Ops. Deixa eu arrumar aqui. Coisa julgada, ok? Mas ela atua sobre todo o território nacional. Então, uma universidade federal no sul está sob controle do TCU, né? A Universidade Federal do Amazonas também está sob controle do TCU, certo? E um detalhe interessante que é a atuação de ofício, né? Ele não precisa ser necessariamente provocado. Pode ser provocado também, uma representação no Ministério Público de Contas, por exemplo, tá? Mas ele pode atuar de ofício. E é muito comum os tribunais de contas dos estados, o TCU também, certamente, fazerem eles vão até os municípios, até os órgãos públicos municipais, meio que de surpresa, para fazer algumas inspeções, né? Então, é uma atuação de ofício. E a escolha dos componentes? Da seguinte forma: 2/3 pelo Congresso Nacional e 1/3 pelo Presidente da República. Nesse último caso, 2 dos 3 deverá ser escolhido entre auditores e membros do Ministério Público de Contas, por meio da lista tríplice. Após a indicação do presidente da República, o candidato será sabatinado pelo Senado Federal. Certo? Tranquilo aí. Eu já falei. Em relação às competências, 2 delas são muito importantes e acaba causando alguma confusão. Primeira coisa, apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República. Então, as contas do presidente da República são apreciadas pelo TCU, por meio do qual ele vai emitir um parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Então, veja, apreciar, como eu coloquei aqui, é diferente de julgar. Ele não julga as contas do presidente da República,
mas sim apresenta o parecer prévio ao Congresso Nacional, Poder Legislativo, que vai efetivamente julgar as contas do presidente. Tudo bem? Aprovando ou reprovando, certo? Então, veja, apreciar é diferente, efetivamente, de julgar. Até porque, né, o parecer prévio, só um detalhe importante isso aqui, não tem caráter vinculante, certo? Ou seja, ele pode sim ser contrariado pelo Congresso Nacional. Isso do mesmo modo em relação às assembleias estaduais e às câmaras municipais. 2. Cabe ao TCU julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens, valores públicos, administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Então, as contas do presidente de uma estatal, por exemplo, a diretoria, as contas de um reitor de uma universidade federal, de uma instituição federal, enfim, elas são aí sim julgadas pelo TCU, que pode aprovar, mas pode reprovar, impondo inclusive multa ou determinação de ressarcimento, por exemplo, alguma sanção, tá? Enfim, deixa eu ver se tem mais uma questão, tá. Uma outra questão de competência é em relação a ato e contrato. Quando se tratar de um ato, por exemplo, aqui, como eu coloquei, o TCU poderá conceder prazo, que ele entenda irregular, o TCU pode conceder um prazo para que o órgão ou entidade promover a regularidade desse ato. Caso não o faça, o próprio TCU susta, ou seja, suspende o ato apontado, comunicando o ocorrido ao Legislativo Federal. Por exemplo, procedimento licitatório. Agora, se o objeto impugnado for um contrato, a sustação só poderá ser feita pelo Congresso Nacional. Essa aqui é a nossa regra, tá? Então, o TCU cabe a ele comunicar ao Congresso Nacional. E aí, o Congresso tem que tomar enfim, as providências, digamos assim. Essa é a regra. Tem uma possibilidade, se o Congresso não fizer nada, volta a competência para o TCU, mas para diferenciarmos aqui a questão do ato e do contrato, é bom entender isso aqui, tá? Se for ato, o próprio TCU pode sustar. Se for contrato, é o Congresso Nacional. Tudo bem? Bom, isso aqui por quê? Por que é importante saber isso? Uma razão bem simples. Os examinadores gostam de trocar as palavras aqui e as consequências serão completamente distintas, ok? E para fechar nossa aula, mais uma questão de fixação, digamos assim, a questão da PGM de Recife, lá de Pernambuco, prova ocorrida no passado pela banca CESP, Sebrasp. Vamos ao enunciado. O parecer prévio sobre as contas anuais do prefeito do município de Recife será emitido pelo. Então, lembramos, parecer prévio tem que ser Tribunal de Contas, né? Por quê? Porque tem um caráter técnico e esse parecer será para quem? Para o Poder Legislativo. No caso, a Câmara Municipal de Recife. Ok? É esse o ponto. Beleza. Agora, tem que saber qual órgão público de caráter técnico que vai emitir esse parecer. Tribunal de Contas da União?
Não, que a gente já descarta de cara, né? Porque são as contas públicas do prefeito, ok? Câmara Municipal de Recife? Não. Ele vai fazer o julgamento das contas. A apreciação é o Tribunal de Contas. Primeira coisa, pessoal, existem tribunais de contas municipais, os TCMs? Sim, apenas São Paulo e a cidade, tá? Rio de Janeiro. Deixa eu só refazer aqui. Ó. Cidades, as capitais dos respectivos estados, ok? Então, não tem Tribunal de Contas Municipal do Recife, também já está errado. E sobraram o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e o Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Pernambuco. Aqui tem um detalhezinho muito importante que vocês têm que saber. A regra no Brasil é existir o Tribunal de Contas do Estado de tal, né? Essa é a regra. A maior parte dos estados é assim. Os tribunais de contas estaduais, em regra, julgam estado, né, no caso, as contas do governador do estado, e município. Então, o órgão público municipal tem as contas julgado pelo Tribunal de Contas do Estado. Ok? Mas também, aqui, já coloquei aqui, então, as contas do prefeito, né? Aprecio as contas do prefeito, julgo as contas da Câmara Municipal, mas nós temos 3 estados no Brasil que compõem a exceção, que vocês precisam saber. Bahia, Goiás e Pará. Ups. Tem um modelo bipartido, que seria mais ou menos isso aqui. Tem um Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, da Bahia, que julga as contas, aprecia as contas do governador e julga as contas dos órgãos públicos estaduais, certo? Apenas estaduais. E, por outro lado, tem um Tribunal de Contas dos municípios do estado da Bahia que julgam apenas as contas municipais. Ok? Mas é uma exceção, certo? Veja, Pernambuco encontra-se na exceção? Não. Portanto, quem julga é o Tribunal de Contas do Estado de... Aliás, quem julga não. Quem emite parecer prévio, perdão, é o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, certo? Cuidado, se aparecer Bahia, Goiás ou Pará, tem que lembrar que é um modelo bipartido e é uma exceção. Tudo bem? Bom, finalizamos nossa quarta e última aula. Eu espero que seja. Aqui estão meus contatos, né? Instagram, canal do YouTube, e-mail. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Eu espero que seja proveitoso, né? Para quem vai fazer prova de concurso, exame de ordem. E eu fico à disposição para eventuais dúvidas e um diálogo também a respeito do direito financeiro, tá certo? Um abraço e até a próxima.